Em um mundo onde o valor de uma pessoa é medido pelo que possui, existem aqueles que têm tudo, mas não enxergam além das aparências. E há aqueles que não têm nada, mas possuem o mais valioso dos tesouros, um coração puro. O sol se punha na metrópole agitada, pintando o céu com tons alaranjados, que contrastavam com os arranha-céus de vidro e aço. No 500º andar de um desses imponentes edifícios, um homem observava a cidade como quem contempla um império. Senhor, os documentos para a aquisição da propriedade no centro estão prontos para sua assinatura. Deixe-os sobre a mesa. Amanhã cuidarei disso. Agora preciso me preparar para o jantar com os investidores. Seus sapatos italianos ecoavam no piso de mármore enquanto se dirigia ao elevador exclusivo. No espelho, ajustou a gravata de seda e sorriu com satisfação ao ver seu reflexo impecável. Aos 45 anos, mantinha-se em excelente forma física e aparentava menos idade do que realmente tinha. Seu sucesso nos negócios era incontestável, assim como sua fama de impiedoso nas negociações. O carro está aguardando, senhor. Ótimo! Hoje fecharemos o maior negócio do semestre. A limusine deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade. De dentro, o mundo parecia distante, como se existisse uma barreira invisível separando-o do caos urbano e da realidade das pessoas comuns. Foi quando o trânsito ficou lento em uma avenida principal. Qual o problema agora? Parece que há um semáforo com defeito mais à frente, senhor. Estamos tentando um caminho alternativo. Impaciente, tamborilava os dedos no couro do assento quando seu olhar captou uma cena através do vidro fumê. Uma menina, não mais que 12 anos, com roupas surradas e cabelos desalinhados, aproximava-se dos carros parados, oferecendo pequenos pacotes de lenços de papel. Moço, compra um lenço? É só R$ 5. A voz dela era quase inaudível através do vidro, mas seus olhos grandes e de um castanho profundo pareciam furar a barreira de proteção que o separava do mundo. Por um instante fugaz, algo incômodo se agitou dentro dele. Senhor, ela está pedindo para comprar lenços. Ignore-a. Provavelmente faz parte de algum esquema. Essas crianças são usadas por adultos exploradores. Mas, senhor, ela parece realmente necessitada. Eu não construí meu império sendo ingênuo. Siga em frente. A menina se afastou cabisbaixa quando o motorista fez um gesto negativo. O trânsito começou a fluir novamente. No restaurante de luxo, luzes suaves iluminavam os rostos sorridentes de homens e mulheres que controlavam fortunas. Taças de cristal tilintavam em brindes enquanto negócios eram selados com apertos de mão firmes. Parabéns pela aquisição. O centro será totalmente revitalizado com esse projeto. É um investimento estratégico. Aquela área está deteriorada há anos. Precisamos de renovação. E o que acontecerá com os atuais ocupantes? Compensações justas serão oferecidas, obviamente, mas o progresso não pode esperar por sentimentalismos. A noite transcorreu em meio a conversas sobre milhões e planos grandiosos para transformar a cidade. O champanhe fluía livremente, assim como as risadas e os comentários sobre a economia. Tarde da noite, quando retornava para seu apartamento de cobertura, a imagem da menina com os lenços ainda persistia em sua mente como uma mancha que se recusa a ser removida. Irritado consigo mesmo, serviu-se de um uísque caro e caminhou até a varanda. Por que estou pensando nisso? Fiz doações generosas para instituições de caridade no ano passado. Minha consciência está limpa. Mas enquanto observava as luzes da cidade que nunca dormia, algo parecia fora do lugar em seu mundo perfeitamente ordenado, como uma nota dissonante em uma sinfonia bem executada. Na manhã seguinte, sua rotina impecável começou como sempre. Exercícios físicos com personal trainer, café da manhã balanceado, revisão das principais notícias econômicas. Seu carro está pronto, senhor. Hoje passaremos pela área do novo projeto. Quero ver pessoalmente o terreno antes da reunião com os arquitetos. A limusine percorria as ruas que gradualmente mudavam de aspecto, deixando para trás os edifícios modernos e entrando em uma região mais antiga e desgastada da cidade. Curiosamente, era próxima ao local onde vira a menina no dia anterior. Pare o carro. Quero caminhar um pouco por aqui. Senhor, essa não é uma área muito segura para... Eu disse para parar. Com passos decididos, caminhou pelas calçadas irregulares,
observando as fachadas descascadas e os estabelecimentos modestos. Alguns moradores locais o observavam com curiosidade, claramente notando que ele não pertencia àquele lugar. Foi quando a viu novamente. A mesma menina de ontem, sentada na escadaria de um prédio antigo, organizando pacotinhos de lenços em uma caixa de papelão. Algo o impulsionou a se aproximar. Talvez curiosidade, talvez aquela incômoda sensação que não o abandonara desde o dia anterior. Ei, menina! Ela ergueu o olhar, assustada a princípio, depois reconhecendo-o vagamente. Oi, moço. Quer comprar um lenço hoje? Onde estão seus pais? Minha mãe trabalha limpando casas. Sai muito cedo e volta muito tarde. Eu ajudo vendendo isso depois da escola. E seu pai? Nunca conheci. Um silêncio incômodo se instalou. Ele meteu a mão no bolso e tirou algumas notas. Tome, é melhor que ficar pedindo nas ruas. Estendeu o dinheiro, mas para sua surpresa, a menina não o pegou imediatamente. Não estou pedindo, moço. Estou vendendo. Se quiser me ajudar, compre meus lenços. Havia dignidade naquela voz infantil, uma dignidade que o desconcertou. Não preciso de lenços. Então não precisa do meu produto. Obrigada mesmo assim. Irritado com a recusa inesperada, guardou o dinheiro. Você não entende como o mundo funciona, garota. Está recusando dinheiro por orgulho bobo. Minha mãe diz que a gente só deve aceitar o que conquistou com o próprio esforço. E passar fome é melhor que aceitar ajuda. Não passamos fome, só não temos muito. Aquela conversa o irritava cada vez mais. Quem era aquela criança para recusar sua generosidade? Para questionar, mesmo que indiretamente, seus valores? Um dia você aprenderá que princípios não enchem barrigas. Boa sorte com seus lenços. Deu-lhe as costas e caminhou rapidamente de volta para o carro, sentindo um misto de raiva e algo que não sabia nomear. Olhou para trás uma vez e viu que ela continuava ali, organizando cuidadosamente sua mercadoria simples, como se aquilo fosse o mais importante do mundo. Para o escritório. Tenho uma reunião em 20 minutos. Durante o resto do dia, mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade que o habitual, como se quisesse apagar aquele encontro de sua memória. O projeto de revitalização ganhou contornos mais agressivos em suas instruções aos arquitetos. Quero tudo demolido. Começaremos do zero. Mas, senhor, há estruturas históricas naquela área que poderiam ser preservadas e incorporadas ao projeto. Demolição completa. O passado só serve quando nos é útil. Caso contrário, é apenas entulho no caminho do progresso. À noite, em seu apartamento silencioso e perfeitamente decorado, algo ainda o incomodava. Uma sensação de que havia algo importante que não estava enxergando, como uma peça faltando em um quebra-cabeça. Por que aquela garota não quis meu dinheiro? Qualquer um teria aceitado. Serviu-se de outro uísque e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava sua vida incessante, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenrolavam em suas entranhas. Que se dane, amanhã será outro dia. Mas o amanhã trazia consigo eventos que mudariam tudo, eventos que nem ele, com todo o seu planejamento meticuloso e controle absoluto, poderia prever. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, prenunciando chuva. Ele acordou com uma leve dor de cabeça, resultado do uísque da noite anterior e dos pensamentos que se recusavam a deixá-lo. Os documentos da desapropriação foram enviados aos proprietários, senhor. As negociações começarão hoje. Ótimo. Não quero atrasos nesse projeto. Qualquer resistência deve ser tratada dentro da lei, mas com firmeza. Alguns moradores antigos estão se organizando para contestar a desapropriação. Dizem que o bairro tem valor histórico e comunitário. Valor comunitário não paga contas nem gera empregos. Nosso projeto trará progresso real para aquela área. Ofereça um pouco mais se necessário, mas não ceda no essencial. Enquanto revisava os relatórios financeiros do trimestre, uma inquietação persistia em seu íntimo. A imagem da menina recusando seu dinheiro voltava como um filme repetido. Preciso verificar pessoalmente o andamento das negociações. Prepararem o carro para depois do almoço. Senhor, está prevista chuva forte para hoje à tarde. Não seria melhor adiar? Já enfrentei tempestades muito piores nos negócios. Uma chuvinha não vai me deter. O almoço foi breve, como sempre. Não tinha tempo a perder com frivolidades como apreciar uma refeição. Comida era combustível, nada mais. Quando deixou o edifício corporativo, o céu já estava carregado de nuvens escuras. Dentro da limusine,
Sentia-se seguro e intocável, como sempre. A chuva começou a cair. Primeiro em gotas esparsas, depois em cortinas densas que lavavam as ruas. Estamos chegando à área do projeto, senhor. Bom, quero ver como estão reagindo aos avisos de desocupação. As ruas estreitas do bairro antigo começavam a acumular água nas calçadas irregulares. Pessoas corriam em busca de abrigo, protegendo-se como podiam da chuva inclemente. Foi quando viu, através da janela embaçada, uma silhueta familiar. A menina dos lenços corria tentando proteger sua mercadoria da chuva, abraçando a caixa de papelão contra o peito. "Pare o carro! Senhor, eu disse para parar!" Sem pensar duas vezes, abriu a porta e saiu para a chuva, sentindo as gotas geladas penetrarem seu terno italiano. Chamou a menina, mas sua voz foi engolida pelo barulho da tempestade. A alguns metros de distância, a garota tentava atravessar a rua quando escorregou em uma poça. A caixa com os lenços caiu, espalhando-se pela água que corria em direção aos bueiros. Desesperada, ela tentava salvar o que podia de sua mercadoria. Ele correu em sua direção, esquecendo momentaneamente quem era e o que representava. Naquele instante, era apenas um homem tentando alcançar uma criança em perigo. Foi quando tudo aconteceu, em questão de segundos. Um carro surgiu em alta velocidade na rua alagada, derrapando sem controle. O motorista, cego pela cortina de água, tentava recuperar o controle do veículo, mas era tarde demais. Ele viu o perigo antes dela. Correu com todas as suas forças, gritando um aviso que não foi ouvido. Esticou o braço para alcançá-la, para puxá-la para longe da trajetória do carro. O impacto foi violento. Sentiu seu corpo ser arremessado contra o asfalto molhado. Uma dor lancinante explodiu em sua cabeça e depois, escuridão, vozes distantes, sirenes, fragmentos de consciência que vinham e iam como ondas. Ele está perdendo muito sangue. Pressão caindo. Preparem a sala de cirurgia. Quando finalmente abriu os olhos, a luz branca e estéril do hospital o cegou momentaneamente. Tentou se mover, mas cada centímetro de seu corpo protestava em dor. "Fique quieto, senhor. O senhor sofreu um acidente grave. A menina... Onde está a menina?" "Que menina, senhor? Havia uma menina na rua. Quando o carro... O senhor estava sozinho quando foi atropelado. Não havia nenhuma criança envolvida no acidente." Confuso, tentou organizar os pensamentos nebulosos. Lembrava-se claramente de ter visto a menina, de ter corrido para salvá-la. Ou estaria delirando? "Seu assistente está aqui fora, quer vê-lo?" Assentiu debilmente. O assistente entrou no quarto com expressão preocupada, segurando uma pasta de documentos. "O senhor nos deu um grande susto. Os médicos dizem que foi um milagre ter sobrevivido." "O que aconteceu exatamente?" "O senhor saiu do carro na chuva por algum motivo. Segundos depois, um carro perdeu o controle e o atingiu. O motorista da limusine não entendeu por que o senhor saiu assim, tão repentinamente. Havia uma menina, a mesma de ontem, vendendo lenços." O assistente franziu o senho, confuso. "Não vimos ninguém assim, senhor. Estava chovendo muito forte. Talvez o senhor tenha confundido." "Não estou confuso, ela estava lá." Tentou se sentar, mas uma dor aguda o fez desistir. "O médico entrou nesse momento. O senhor teve muita sorte. Fraturas múltiplas, concussão severa, hemorragia interna, mas vai se recuperar. Precisa de repouso absoluto agora." Dias se passaram em uma névoa de medicamentos para dor e sono irregular. Em seus momentos de lucidez, pensava na menina, questionando-se se ela havia sido apenas uma alucinação, um produto de sua mente conturbada. Na manhã do quarto dia, quando o médico fazia sua visita habitual, uma enfermeira entrou apressada no quarto. "Doutor, há uma criança insistindo em ver o paciente. Diz que foi ela quem chamou a ambulância no dia do acidente." Seu coração disparou. Então, não havia imaginado. "Deixe-a entrar." "Senhor, não é recomendável receber visitas no seu estado." "Eu disse para deixá-la entrar." A porta se abriu lentamente, e lá estava ela. A mesma menina dos lenços, mas agora vestida com roupas limpas, embora simples. Seus olhos grandes observavam-no com uma mistura de preocupação e alívio. "Oi, moço. Vim ver se o senhor está melhor. Foi você... Você estava lá?" Ela assentiu, aproximando-se timidamente da cama. "O senhor tentou me salvar daquele carro, mas foi o senhor que acabou sendo atropelado." "Como você está? O carro não te atingiu?" "Não. O senhor me empurrou para o lado. Depois o senhor ficou deitado no chão, sangrando."
Fiquei com muito medo, mas lembrei que minha mãe sempre diz que em emergência a gente tem que ligar para o 192. Usei o celular do dono da padaria para chamar a ambulância. Ele a olhava incrédulo. Aquela pequena criatura que ele havia dispensado com tanta indiferença tinha salvado sua vida. Você ficou comigo até a ambulância chegar? Fiquei sim. O senhor não parava de sangrar, então eu usei meus lenços para tentar parar o sangue na sua cabeça, como aprendi no vídeo de primeiros socorros na escola. Seus olhos se encheram de lágrimas involuntariamente. Ele, que não chorava desde a infância, sentia algo se quebrar dentro de si. Por que você fez isso? Eu fui grosseiro com você no dia anterior. Ela deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Porque o senhor precisava de ajuda. A gente sempre deve ajudar quem precisa, não importa quem seja. Naquele momento sentiu vergonha. Uma vergonha profunda que o consumia por dentro. Como aquela criança podia ter mais sabedoria e humanidade que ele, com todo o seu império e educação cara? Qual é o seu nome? Maria. Maria. Obrigado. Você salvou minha vida. Ela sorriu timidamente. O senhor também tentou salvar a minha. Estamos quites. A simplicidade daquela declaração o deixou sem palavras. Não estavam quites. Ele havia agido por impulso, num momento de clareza em meio à escuridão moral em que vivia há anos. Ela havia agido por princípios, por valores que ele há muito esquecera em sua corrida pelo sucesso. Preciso ir embora agora. Minha mãe não sabe que vim aqui. Espere. Como posso te encontrar novamente? Quero te agradecer adequadamente. Eu sempre estou naquela mesma esquina depois da escola, vendendo lenços. E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ela saiu rapidamente do quarto, deixando para trás um homem transformado pelo encontro com sua própria humanidade perdida. Naquela noite, enquanto a dor física o lembrava de sua fragilidade mortal, uma nova dor, mais profunda e significativa, começava a despertar em seu íntimo. A dor de reconhecer o que havia se tornado ao longo dos anos. A dor de perceber quanto havia perdido enquanto acumulava riquezas. O projeto de revitalização. Quero os documentos aqui amanhã. Mas, senhor, o médico recomendou descanso absoluto. Faça o que estou mandando. Preciso rever algumas coisas. Enquanto o assistente saía, perguntou-se onde Maria estaria naquele momento. Estaria em casa segura? Teria o que comer? Por que se importava tanto com lenços de papel quando poderia simplesmente aceitar dinheiro? Foi quando percebeu que não era sobre lenços ou dinheiro. Era sobre dignidade. Algo que ele havia esquecido há muito tempo, em nome do poder e da ambição. O sono veio repleto de sonhos inquietos, onde corria por ruas molhadas perseguindo uma silhueta pequena que sempre parecia fora de alcance. E pela primeira vez em muitos anos, adormeceu pensando em outra pessoa que não ele mesmo. Bloco 1. Exposição. Em um mundo onde o valor de uma pessoa é medido pelo que possui, existem aqueles que têm tudo, mas não enxergam além das aparências. E há aqueles que não têm nada, mas possuem o mais valioso dos tesouros, um coração puro. O sol se punha na metrópole agitada, pintando o céu com tons alaranjados que contrastavam com os arranha-céus de vidro e aço. No 500º andar de um desses imponentes edifícios, um homem observava a cidade como quem contempla um império. Senhor, os documentos para a aquisição da propriedade no centro estão prontos para sua assinatura. Deixe-os sobre a mesa. Amanhã cuidarei disso. Agora preciso me preparar para o jantar com os investidores. Seus sapatos italianos ecoavam no piso de mármore enquanto se dirigia ao elevador exclusivo. No espelho, ajustou a gravata de seda e sorriu com satisfação ao ver seu reflexo impecável. Aos 45 anos, mantinha-se em excelente forma física e aparentava menos idade do que realmente tinha. Seu sucesso nos negócios era incontestável, assim como sua fama de impiedoso nas negociações. O carro está aguardando, senhor. Ótimo. Hoje fecharemos o maior negócio do semestre. A limusine deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade. De dentro, o mundo parecia distante, como se existisse uma barreira invisível separando-o do caos urbano e da realidade das pessoas comuns. Foi quando o trânsito ficou lento em uma avenida principal. Qual o problema agora? Parece que há um semáforo com defeito mais à frente, senhor. Estamos tentando um caminho alternativo. Impaciente, tamborilava os dedos no couro do assento, quando seu olhar captou uma cena através do vidro fumê. Uma menina,
não mais que 12 anos, com roupas surradas e cabelos desalinhados, aproximava-se dos carros parados, oferecendo pequenos pacotes de lenços de papel. Moço, compra um lenço? É só R$ 5. A voz dela era quase inaudível através do vidro, mas seus olhos, grandes e de um castanho profundo, pareciam furar a barreira de proteção que o separava do mundo. Por um instante fugaz, algo incômodo se agitou dentro dele. Senhor, ela está pedindo para comprar lenços. Ignore-a. Provavelmente faz parte de algum esquema. Essas crianças são usadas por adultos exploradores. Mas, senhor, ela parece realmente necessitada. Eu não construí meu império sendo ingênuo. Siga em frente. A menina se afastou, cabisbaixa, quando o motorista fez um gesto negativo. O trânsito começou a fluir novamente. No restaurante de luxo, luzes suaves iluminavam os rostos sorridentes de homens e mulheres que controlavam fortunas. Taças de cristal tilintavam em brindes, enquanto negócios eram selados com apertos de mão firmes. Parabéns pela aquisição. O centro será totalmente revitalizado com esse projeto. É um investimento estratégico. Aquela área está deteriorada há anos. Precisamos de renovação. E o que acontecerá com os atuais ocupantes? Compensações justas serão oferecidas, obviamente. Mas o progresso não pode esperar por sentimentalismos. A noite transcorreu em meio a conversas sobre milhões e planos grandiosos para transformar a cidade. O champanhe fluía livremente, assim como as risadas e os comentários sobre a economia. Tarde da noite, quando retornava para seu apartamento de cobertura, a imagem da menina com os lenços ainda persistia em sua mente como uma mancha que se recusa a ser removida. Irritado consigo mesmo, serviu-se de um uísque caro e caminhou até a varanda. Por que estou pensando nisso? Fiz doações generosas para instituições de caridade no ano passado. Minha consciência está limpa. Mas enquanto observava as luzes da cidade que nunca dormia, algo parecia fora do lugar em seu mundo perfeitamente ordenado, como uma nota dissonante em uma sinfonia bem executada. Na manhã seguinte, sua rotina impecável começou como sempre. Exercícios físicos com personal trainer, café da manhã balanceado, revisão das principais notícias econômicas. Seu carro está pronto, senhor. Hoje passaremos pela área do novo projeto. Quero ver pessoalmente o terreno antes da reunião com os arquitetos. A limusine percorria as ruas que gradualmente mudavam de aspecto, deixando para trás os edifícios modernos e entrando em uma região mais antiga e desgastada da cidade. Curiosamente, era próxima ao local onde vira a menina no dia anterior. Pare o carro. Quero caminhar um pouco por aqui. Senhor, essa não é uma área muito segura para... Eu disse para parar. Com passos decididos, caminhou pelas calçadas irregulares, observando as fachadas descascadas e os estabelecimentos modestos. Alguns moradores locais o observavam com curiosidade, claramente notando que ele não pertencia àquele lugar. Foi quando a viu novamente, a mesma menina de ontem, sentada na escadaria de um prédio antigo, organizando pacotinhos de lenços em uma caixa de papelão. Algo o impulsionou a se aproximar. Talvez curiosidade. Talvez aquela incômoda sensação que não o abandonara desde o dia anterior. Ei, menina! Ela ergueu o olhar, assustada a princípio, depois reconhecendo-o vagamente. Oi, moço. Quer comprar um lenço hoje? Onde estão seus pais? Minha mãe trabalha limpando casas. Sai muito cedo e volta muito tarde. Eu ajudo vendendo isso depois da escola. E seu pai? Nunca conheci. Um silêncio incômodo se instalou. Ele meteu a mão no bolso e tirou algumas notas. Tome. É melhor que ficar pedindo nas ruas. Estendeu o dinheiro, mas, para sua surpresa, a menina não o pegou imediatamente. Não estou pedindo, moço. Estou vendendo. Se quiser me ajudar, compre meus lenços. Havia dignidade naquela voz infantil. Uma dignidade que o desconcertou. Não preciso de lenços. Então não precisa do meu produto. Obrigada mesmo assim. Irritado com a recusa inesperada, guardou o dinheiro. Você não entende como o mundo funciona, garota. Está recusando dinheiro por orgulho bobo. Minha mãe diz que a gente só deve aceitar o que conquistou com o próprio esforço. E passar fome é melhor que aceitar ajuda? Não passamos fome. Só não temos muito. Aquela conversa o irritava cada vez mais. Quem era aquela criança para recusar sua generosidade? Para questionar, mesmo que indiretamente, seus valores? Um dia você aprenderá que princípios não enchem barrigas. Boa sorte com seus lenços.
Deu-lhe as costas e caminhou rapidamente de volta para o carro, sentindo um misto de raiva e algo que não sabia nomear. Olhou para trás uma vez e viu que ela continuava ali, organizando cuidadosamente sua mercadoria simples, como se aquilo fosse o mais importante do mundo. Para o escritório, tenho uma reunião em 20 minutos. Durante o resto do dia, mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade que o habitual, como se quisesse apagar aquele encontro de sua memória. O projeto de revitalização ganhou contornos mais agressivos em suas instruções aos arquitetos. Quero tudo demolido. Começaremos do zero. Mas, senhor, há estruturas históricas naquela área que poderiam ser preservadas e incorporadas ao projeto. Demolição completa. O passado só serve quando nos é útil. Caso contrário, é apenas entulho no caminho do progresso. À noite, em seu apartamento silencioso e perfeitamente decorado, algo ainda o incomodava. Uma sensação de que havia algo importante que não estava enxergando, como uma peça faltando em um quebra-cabeça. Por que aquela garota não quis meu dinheiro? Qualquer um teria aceitado. Serviu-se de outro uísque e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava sua vida incessante, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenrolavam em suas entranhas. Que se dane. Amanhã será outro dia. Mas o amanhã trazia consigo eventos que mudariam tudo. Eventos que nem ele, com todo o seu planejamento meticuloso e controle absoluto, poderia prever. Bloco 2. Complicação. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, prenunciando chuva. Ele acordou com uma leve dor de cabeça, resultado do uísque da noite anterior e dos pensamentos que se recusavam a deixá-lo. Os documentos da desapropriação foram enviados aos proprietários, senhor. As negociações começarão hoje. Ótimo! Não quero atrasos nesse projeto. Qualquer resistência deve ser tratada dentro da lei, mas com firmeza. Alguns moradores antigos estão se organizando para contestar a desapropriação. Dizem que o bairro tem valor histórico e comunitário. Valor comunitário não paga contas nem gera empregos. Nosso projeto trará progresso real para aquela área. Ofereça um pouco mais se necessário, mas não ceda no essencial. Enquanto revisava os relatórios financeiros do trimestre, uma inquietação persistia em seu íntimo. A imagem da menina recusando seu dinheiro voltava como um filme repetido. Preciso verificar pessoalmente o andamento das negociações. Prepararem o carro para depois do almoço. Senhor, está prevista chuva forte para hoje à tarde. Não seria melhor adiar? Já enfrentei tempestades muito piores nos negócios. Uma chuvinha não vai me deter. O almoço foi breve, como sempre. Não tinha tempo a perder com frivolidades como apreciar uma refeição. Comida era combustível, nada mais. Quando deixou o edifício corporativo, o céu já estava carregado de nuvens escuras. Dentro da limusine, sentia-se seguro e intocável, como sempre. A chuva começou a cair. Primeiro em gotas esparsas, depois em cortinas densas que lavavam as ruas. Estamos chegando à área do projeto, senhor. Bom, quero ver como estão reagindo aos avisos de desocupação. As ruas estreitas do bairro antigo começavam a acumular água nas calçadas irregulares. Pessoas corriam em busca de abrigo, protegendo-se como podiam da chuva inclemente. Foi quando viu, através da janela embaçada, uma silhueta familiar. A menina dos lenços corria tentando proteger sua mercadoria da chuva, abraçando a caixa de papelão contra o peito. Pare o carro. Senhor, eu disse para parar. Sem pensar duas vezes, abriu a porta e saiu para a chuva, sentindo as gotas geladas penetrarem seu terno italiano. Chamou a menina, mas sua voz foi engolida pelo barulho da tempestade. A alguns metros de distância, a garota tentava atravessar a rua quando escorregou em uma poça. A caixa com os lenços caiu, espalhando-se pela água que corria em direção aos bueiros. Desesperada, ela tentava salvar o que podia de sua mercadoria. Ele correu em sua direção, esquecendo momentaneamente quem era e o que representava. Naquele instante, era apenas um homem tentando alcançar uma criança em perigo. Foi quando tudo aconteceu em questão de segundos. Um carro surgiu em alta velocidade na rua alagada, derrapando sem controle. O motorista, cego pela cortina de água, tentava recuperar o controle do veículo, mas era tarde demais. Ele viu o perigo antes dela. Correu com todas as suas forças, gritando um aviso que não foi ouvido. Esticou o braço para alcançá-la, para puxá-la para longe da trajetória do carro. O impacto foi violento.
Sentiu seu corpo ser arremessado contra o asfalto molhado. Uma dor lancinante explodiu em sua cabeça. E depois, escuridão, vozes distantes, sirenes, fragmentos de consciência que vinham e iam como ondas. Ele está perdendo muito sangue. Pressão caindo. Preparem a sala de cirurgia. Quando finalmente abriu os olhos, a luz branca e estéril do hospital o cegou momentaneamente. Tentou se mover, mas cada centímetro de seu corpo protestava em dor. Fique quieto, senhor. O senhor sofreu um acidente grave. A menina... Onde está a menina? Que menina, senhor? Havia uma menina na rua. Quando o carro... O senhor estava sozinho quando foi atropelado. Não havia nenhuma criança envolvida no acidente. Confuso, tentou organizar os pensamentos nebulosos. Lembrava-se claramente de ter visto a menina, de ter corrido para salvá-la. Ou estaria delirando. Seu assistente está aqui fora, quer vê-lo? Assentiu debilmente. O assistente entrou no quarto com expressão preocupada, segurando uma pasta de documentos. O senhor nos deu um grande susto. Os médicos dizem que foi um milagre ter sobrevivido. O que aconteceu exatamente? O senhor saiu do carro na chuva por algum motivo. Segundos depois, um carro perdeu o controle e o atingiu. O motorista da limusine não entendeu por que o senhor saiu assim, tão repentinamente. Havia uma menina, a mesma de ontem, vendendo lenços. O assistente franziu o senho, confuso. Não vimos ninguém assim, senhor. Estava chovendo muito forte. Talvez o senhor tenha confundido. Não estou confuso, ela estava lá. Tentou se sentar, mas uma dor aguda o fez desistir. O médico entrou nesse momento. O senhor teve muita sorte. Fraturas múltiplas, concussão severa, hemorragia interna, mas vai se recuperar. Precisa de repouso absoluto agora. Dias se passaram em uma névoa de medicamentos para dor e sono irregular. Em seus momentos de lucidez, pensava na menina, questionando-se se ela havia sido apenas uma alucinação, um produto de sua mente conturbada. Na manhã do quarto dia, quando o médico fazia sua visita habitual, uma enfermeira entrou apressada no quarto. Doutor, há uma criança insistindo em ver o paciente. Diz que foi ela quem chamou a ambulância no dia do acidente. Seu coração disparou. Então não havia imaginado. Deixe-a entrar. Senhor, não é recomendável receber visitas no seu estado. Eu disse para deixá-la entrar. A porta se abriu lentamente e lá estava ela. A mesma menina dos lenços, mas agora vestida com roupas limpas, embora simples. Seus olhos grandes observavam-no com uma mistura de preocupação e alívio. Oi, moço. Vim ver se o senhor está melhor. Foi você... Você estava lá? Ela assentiu, aproximando-se timidamente da cama. O senhor tentou me salvar daquele carro, mas foi o senhor que acabou sendo atropelado. Como você está? O carro não te atingiu? Não. O senhor me empurrou para o lado. Depois o senhor ficou deitado no chão, sangrando. Fiquei com muito medo, mas lembrei que minha mãe sempre diz que, em emergência, a gente tem que ligar para o 192. Usei o celular do dono da padaria para chamar a ambulância. Ele a olhava incrédulo. Aquela pequena criatura que ele havia dispensado com tanta indiferença tinha salvado sua vida. Você ficou comigo até a ambulância chegar? Fiquei sim. O senhor não parava de sangrar. Então eu usei meus lenços para tentar parar o sangue na sua cabeça, como aprendi no vídeo de primeiros socorros na escola. Seus olhos se encheram de lágrimas involuntariamente. Ele, que não chorava desde a infância, sentia algo se quebrar dentro de si. Por que você fez isso? Eu fui grosseiro com você no dia anterior. Ela deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. Porque o senhor precisava de ajuda. A gente sempre deve ajudar quem precisa, não importa quem seja. Naquele momento, sentiu vergonha. Uma vergonha profunda que o consumia por dentro. Como aquela criança podia ter mais sabedoria e humanidade que ele, com todo o seu império e educação cara? Qual é o seu nome? Maria. Maria. Obrigado. Você salvou minha vida. Ela sorriu timidamente. O senhor também tentou salvar a minha. Estamos quites. A simplicidade daquela declaração o deixou sem palavras. Não estavam quites. Ele havia agido por impulso, num momento de clareza em meio à escuridão moral em que vivia há anos. Ela havia agido por princípios, por valores que ele há muito esquecera em sua corrida pelo sucesso. Preciso ir embora agora. Minha mãe não sabe que vim aqui. Espere. Como posso te encontrar novamente? Quero te agradecer adequadamente. Eu sempre estou naquela mesma esquina depois da escola, vendendo lenços.
E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ela saiu rapidamente do quarto, deixando para trás um homem transformado pelo encontro com sua própria humanidade perdida. Naquela noite, enquanto a dor física o lembrava de sua fragilidade mortal, uma nova dor, mais profunda e significativa, começava a despertar em seu íntimo. A dor de reconhecer o que havia se tornado ao longo dos anos. A dor de perceber quanto havia perdido enquanto acumulava riquezas. O projeto de revitalização. Quero os documentos aqui amanhã. Mas, senhor, o médico recomendou descanso absoluto. Faça o que estou mandando. Preciso rever algumas coisas. Enquanto o assistente saía, perguntou-se onde Maria estaria naquele momento. Estaria em casa segura? Teria o que comer? Por que se importava tanto com lenços de papel quando poderia simplesmente aceitar dinheiro? Foi quando percebeu que não era sobre lenços ou dinheiro. Era sobre dignidade. Algo que ele havia esquecido há muito tempo, em nome do poder e da ambição. O sono veio repleto de sonhos inquietos, onde corria por ruas molhadas, perseguindo uma silhueta pequena, que sempre parecia fora de alcance. E pela primeira vez em muitos anos, adormeceu pensando em outra pessoa que não ele mesmo. Bloco 3. Clímax. Uma semana se passou desde o acidente. Sua recuperação progredia bem, segundo os médicos, mas ele se sentia inquieto, ansioso para sair do hospital. Não por causa dos negócios ou do império que construíra, mas por um motivo completamente novo em sua existência: preocupação com outra pessoa. Conseguiu localizá-la? O assistente negou com a cabeça, constrangido. Senhor, procuramos em todas as escolas da região. Há várias meninas chamadas Maria, mas nenhuma bate com a descrição que o senhor deu. Continue procurando. Alguém deve conhecê-la. Com todo respeito, senhor, por que essa menina é tão importante? A pergunta o pegou desprevenido. Por que de fato estava tão obcecado em encontrar aquela criança? O que ela representava que o inquietava tanto? Ela salvou minha vida. Quero retribuir. Mas sabia que havia mais que isso. Muito mais. No 10º dia de internação, quando os médicos finalmente autorizaram sua alta com recomendações de repouso em casa, tomou uma decisão impulsiva. Não quero ir para o apartamento. Leve-me até o local do acidente. Senhor, não acho que seja prudente. Não estou pedindo sua opinião. O motorista obedeceu relutante. O trajeto foi feito em silêncio tenso, enquanto ele observava a paisagem urbana se transformar gradualmente, dos bairros elegantes aos mais simples, até chegarem à área onde ocorrera o acidente. Pare aqui. Vou descer. Senhor, o médico recomendou que evitasse esforços. O senhor ainda está se recuperando de fraturas graves. Espere no carro. Não vou demorar. Apoiando-se em uma bengala, caminhou lentamente pela calçada, observando cada detalhe, tentando reconstruir mentalmente o dia do acidente. O local exato onde fora atingido. A esquina onde vira Maria pela primeira vez vendendo lenços. Aproximou-se de uma pequena padaria na esquina, o mesmo estabelecimento de onde ela telefonara para a ambulância. Bom dia, posso ajudá-lo em algo? O homem atrás do balcão, de meia idade e avental branco, o olhava com curiosidade. Estou procurando uma menina chamada Maria. Ela vende lenços por aqui. O padeiro franziu o senho, pensativo. Ah, a filha da dona Luísa. Pequena, cabelos escuros, sempre muito educada. Essa mesma. Sabe onde posso encontrá-la? Ela geralmente fica naquela esquina depois da escola, mas faz uns dias que não a vejo por aqui. Sabe onde ela mora? O homem pareceu hesitante. Por que o senhor quer saber? Desculpe a pergunta, mas a gente cuida das nossas crianças por aqui. Ela me ajudou quando sofri um acidente. Salvou minha vida. Quero agradecê-la. O rosto do padeiro se iluminou com reconhecimento. O senhor é o homem do acidente. Maria ficou aqui comigo, tremendo toda, mas não arredou o pé até a ambulância chegar. Usou todos os lencinhos que vendia para estancar seu sangramento. Uma menina e tanto. Sim, ela é. Por isso preciso encontrá-la. O padeiro pareceu avaliar sua sinceridade antes de responder. Elas moram no conjunto habitacional no final da rua. Prédio C, não sei o apartamento exato. Mas, a mãe dela comentou que Maria ficou doente. Pegou uma gripe forte depois daquele dia de chuva. Um aperto súbito tomou conta de seu peito. A menina ficara na chuva por sua causa, usando seus lenços para estancar seu sangramento em vez de se proteger. Obrigado. Vou procurá-la.
Caminhou o mais rápido que sua condição permitia até o conjunto habitacional indicado. Eram edifícios antigos de 4 andares sem elevador, com pintura descascada e marcas evidentes do tempo. No hall de entrada do prédio C, examinou as caixas de correio, procurando alguma com o nome Luísa. Não encontrou. Decidiu perguntar a um morador que descia as escadas. Estou procurando a dona Luísa, mãe da Maria. 3º andar, apartamento 32. Olhou para a escada com apreensão. Suas costelas ainda doíam com qualquer esforço, mas a urgência que sentia superava o desconforto físico. Começou a subir lentamente, um degrau de cada vez, apoiando-se pesadamente na bengala. Quando finalmente chegou ao 3º andar, estava ofegante e sentindo pontadas agudas no lado do corpo. Localizou o apartamento 32 e bateu na porta. Aguardou alguns instantes até ouvir passos se aproximando. A porta se abriu revelando uma mulher de aproximadamente 35 anos, com o mesmo olhar penetrante de Maria, embora marcado por cansaço e preocupação. Pois não, dona Luísa? Meu nome é... Bem, isso não importa agora. Estou procurando Maria. Sou o homem que ela ajudou no acidente semana passada. Os olhos da mulher se arregalaram em reconhecimento, depois se estreitaram com desconfiança. O que o senhor quer com minha filha? Soube que ela está doente. Vim ver como posso ajudar. Não precisamos de caridade, senhor. O tom era o mesmo que ouvira de Maria dias antes. A mesma dignidade, a mesma recusa em aceitar ajuda que pudesse soar como esmola. Não é caridade, dona Luísa. É gratidão. Sua filha salvou minha vida. A mulher o estudou por alguns segundos avaliando sua sinceridade. Maria está com pneumonia. Pegou uma chuva muito forte naquele dia e... Bem, nosso apartamento é úmido, não ajuda muito. O peso da culpa caiu sobre seus ombros como uma tonelada de concreto. Posso vê-la? Após um momento de hesitação, Luísa abriu mais a porta, permitindo sua entrada. O apartamento era pequeno, limpo e organizado, com móveis simples, mas bem cuidados. A escassez era visível, mas havia dignidade na forma como tudo estava arrumado. Ela está no quarto. Tem febre alta há 3 dias. Seguiu Luísa até um pequeno quarto, onde Maria estava deitada em uma cama estreita. Seu rosto normalmente vibrante estava pálido, e a respiração vinha em sopros curtos e difíceis. Abriu os olhos quando ouviu passos, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios ao reconhecê-lo. Oi, moço. O senhor está melhor. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Estou muito melhor, graças a você. Mas parece que você não está nada bem. É só uma gripe, amanhã já estou vendendo lenços de novo. Olhou para Luísa, que balançou a cabeça negativamente. O médico do posto disse que é pneumonia. Receitou antibióticos, mas ela não está respondendo bem. Disse que se a febre não baixar até amanhã, precisaremos levá-la ao hospital. Hospital? Sim, mas... Ela baixou a voz. Não temos plano de saúde. Seria pelo SUS. E com essa greve dos médicos, naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro dele. Toda a arrogância, toda a indiferença cultivada ao longo de anos de sucesso nos negócios desmoronou como um castelo de cartas. Ali estava uma criança sofrendo por ter ajudado alguém que nem sequer a valorizara. Dona Luísa, preciso fazer uma ligação, com licença. Saiu para o corredor e discou para seu assistente. Quero o melhor pneumologista da cidade no hospital particular mais próximo deste endereço. Agora. Prepare uma ambulância particular também. E quero uma suíte reservada. Senhor, está tudo bem? Não, mas vai ficar. Faça o que estou mandando. É uma emergência. Voltou para o apartamento, onde Luísa umedecia a testa de Maria com um pano. Dona Luísa, sei que não nos conhecemos e entendo sua desconfiança, mas sua filha precisa de atendimento médico especializado imediatamente. Permita-me ajudá-la. Já disse que não aceitamos. Não é caridade. A veemência em sua voz surpreendeu até a ele mesmo. É o mínimo que posso fazer. Por favor, deixe-me saldar minha dívida com Maria. A mulher olhou para a filha, para o peito que subia e descia com dificuldade, para as bochechas vermelhas de febre. Mamãe, Maria chamou fracamente. O moço só quer ajudar, como eu ajudei ele. Aquelas palavras simples pareceram romper as últimas resistências de Luísa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tudo bem. O que o senhor sugere? Uma ambulância está a caminho. Levaremos Maria para o Hospital Santa Cruz.
Já tem um pneumologista esperando por ela. Mas aquele hospital é caríssimo. Não se preocupe com isso. Por favor, arrume o que ela vai precisar. Roupas, itens pessoais. Enquanto Luísa preparava uma pequena mala, ele se sentou ao lado da cama de Maria. Você vai ficar boa logo, Maria. Prometo. O senhor é muito rico, não é? A pergunta inocente o pegou desprevenido. Tenho dinheiro, sim. Então por que parecia tão bravo quando me viu vendendo lenços? Como explicar a uma criança o vazio que o consumia por dentro? Como justificar a indiferença que cultivara como escudo contra as emoções que considerava fraquezas? Vou continuar exatamente de onde o texto parou. Como explicar a uma criança o vazio que o consumia por dentro? Como justificar a indiferença que cultivara como escudo contra as emoções que considerava fraquezas? Ele suspirou profundamente, sentindo o peso de anos de escolhas equivocadas. Eu estava bravo comigo mesmo, Maria. Por muito tempo, acreditei que sucesso significava apenas ganhar dinheiro e poder. Esqueci o que realmente importa na vida. Os olhos febris da menina o encaravam com uma sabedoria que ia além de sua idade. Minha mãe diz que a gente só é rico de verdade quando tem amigos e faz coisas boas para os outros. Aquelas palavras simples o atingiram com a força de uma revelação. Todo o seu império construído sobre ambição e indiferença parecia subitamente vazio, comparado à riqueza de caráter daquela menina doente em um apartamento humilde. Sua mãe é uma mulher muito sábia, Maria, e você é a pessoa mais rica que já conheci. Um leve sorriso surgiu nos lábios pálidos da menina quando a campainha tocou. A ambulância havia chegado. Nos corredores do hospital de luxo, médicos e enfermeiros se movimentavam com eficiência. Maria foi imediatamente levada para exames, enquanto ele e Luísa aguardavam na sala de espera privativa. Por que está fazendo tudo isso por nós? Luísa perguntou finalmente, quebrando o silêncio tenso. Porque sua filha me mostrou algo que eu havia esquecido há muito tempo. Humanidade. O senhor parece um homem importante. Deve estar ocupado demais para se preocupar com pessoas como nós. É exatamente por pensar assim que minha vida se tornou vazia, dona Luísa. Passei anos acreditando que pessoas como vocês não importavam para o meu mundo. Agora vejo que eu estava completamente errado. O pneumologista entrou na sala, interrompendo a conversa. A pneumonia está em estágio avançado, mas chegamos a tempo. Ela ficará internada para tratamento intravenoso e monitoramento constante. Com os cuidados adequados, em uma semana estará recuperada. O alívio que sentiu foi mais intenso que qualquer sensação de vitória nos negócios que já experimentara. Obrigada, doutor, Luísa disse com voz embargada. Posso ficar com ela? Claro, um quarto já está sendo preparado com acomodação para acompanhante. Quando o médico saiu, Luísa voltou-se para ele. Não sei como vou pagar por tudo isso. Não precisa pagar. É minha forma de agradecer a Maria. Mas deve custar uma fortuna. Dinheiro é só dinheiro, dona Luísa. Sua filha me deu algo muito mais valioso. Naquela noite, enquanto observava Maria dormindo sob o efeito dos medicamentos, com Luísa cochilando na poltrona ao lado, tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de todo o bairro. Na manhã seguinte, convocou seu assistente e toda a equipe do projeto de revitalização para uma reunião de emergência no próprio hospital. O projeto será completamente reformulado. Não haverá demolições. Em vez disso, restauraremos os edifícios existentes, mantendo a identidade histórica do bairro. Mas, senhor, os investidores terão que se adaptar à minha visão ou podem sair. Este projeto não será mais sobre maximizar lucros, mas sobre transformar vidas preservando dignidade. Os executivos se entreolharam, confusos com a súbita mudança de direção. Quero um centro comunitário naquela área, escolas de qualidade, postos de saúde, áreas de lazer. E nenhum morador atual será desalojado. Em vez disso, ofereceremos reforma gratuita das residências. Isso vai custar milhões a mais que o planejado. E daí? Tenho milhões. O que não tenho é o que aquela menina tem de sobra, um propósito claro e valores sólidos. Nos dias que se seguiram, enquanto Maria se recuperava no hospital, ele se dedicou a repensar não apenas o projeto, mas toda a sua vida. Visitava-a diariamente, às vezes apenas para ouvi-la contar histórias da escola, ou falar sobre seus sonhos de um dia se tornar médica, para ajudar pessoas como eu ajudei o senhor.
Uma semana depois, quando os médicos finalmente deram alta a Maria, ele as aguardava na recepção do hospital. Tenho uma proposta para vocês duas. Não é caridade, é uma parceria. Luísa o olhou com desconfiança, mas Maria, já recuperada e com os olhos brilhantes, sorria. Que tipo de parceria? Quero criar uma fundação para revitalizar seu bairro, com foco em educação e saúde. Gostaria que você, dona Luísa, administrasse essa fundação. Ninguém conhece as necessidades da comunidade melhor que seus próprios moradores. Eu? Mas não tenho estudo para isso. Tem algo muito mais valioso: integridade e conhecimento de causa. O resto pode aprender. E quanto a mim? Maria perguntou animada. Ele sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina, ignorando a dor nas costelas ainda em recuperação. Você, Maria, será minha conselheira especial, porque você enxerga o que eu demorei uma vida inteira para perceber, que nossa verdadeira riqueza está no bem que fazemos, não no que possuímos. A menina estendeu a mão em um gesto solene. Fechado, moço, mas o senhor precisa me prometer uma coisa. O quê? Que vai sorrir mais. Rico de verdade sorri bastante. E pela primeira vez em muitos anos ele riu. Um riso genuíno, libertador, que vinha do fundo da alma. Um riso de quem finalmente encontrara o verdadeiro significado de riqueza. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Se inscreva e ative o sininho para não perder vídeos novos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.